E eu quero falar algo nessa noite para você, que eu espero que desperte a tua alma nesse tempo que nós estamos vivendo, de tanta controvérsia, irmão, na nossa vida como sociedade de forma geral, e que nós possamos voltar para o cerne desse evangelho, que nós possamos nos autoavaliar sobre a questão desse amor que nós dizemos viver, desse Deus que nós dissemos conhecer, desse Jesus que é tão real, irmão, mas que parece muitas vezes que está tão distante de muitos. Que estamos vivendo num mundo, irmão, de muitos entretenimentos, de muitos prazeres, de muitas escolhas. Preste atenção, a sua vida e a minha vida é feita de escolhas. Ninguém é obrigado a ir à cruz, ninguém é obrigado a ir a Jesus. Deus não força ninguém a nada, irmão. Jesus foi à cruz por amor. Se os homens o rejeitam, se os homens o desprezam, no final haverá um resultado, porque toda ação provoca uma reação, e no final da história veremos o que vai acontecer com a humanidade. O Deus que nós servimos, que se fez carne, que se fez homem, morreu de braços abertos. Esse é o retrato do Jesus homem, do Deus homem, que morreu por nós com os braços abertos. Isso retrata o seu grande amor. Não existe na história da humanidade outro Deus. Existem falsos deuses, feitos de madeira, feito de barro, de pedra, mas Deus verdadeiro, o único Deus verdadeiro, aquele que morreu com os braços abertos. Aí, pastor, e Deus morre? Então Deus morre? O Deus da Bíblia morre, irmão. O homem morre, mas o Deus vivo não. O Jesus, homem, morreu na cruz, mas ao terceiro dia o Espírito vivificante o arrancou do túmulo, porque Deus jamais pode morrer. A carne morreu na cruz, mas o Deus vivo não morreu. Aleluias! Por isso, tudo que nos apresentam nesse mundo, tudo que te apresentaram, ou que possivelmente um dia possa ser apresentado a você como Deus, ou como religião, irmão, lance fora. C.S. Lewis disse uma frase muito interessante. Ele disse assim: se você está à procura de uma religião que o deixe confortável, definitivamente eu não lhes aconselharia o cristianismo. O evangelho, irmão, vai provocar todas as crises da nossa alma que são necessárias. E quando nós falamos de crises, ninguém gosta de crise, porque toda crise, irmão, vai gerar uma mudança. Vai gerar uma mudança. E o que Lewis falou foi muito interessante, porque a religião que não confronta, ou que deixa o homem confortável, não gera mudança. Não gerando mudança, irmão, não se cumpre o propósito. Mas deixa eu ler o texto da palavra de Deus nessa noite. Quero que você abra a sua Bíblia, Mateus capítulo 7. Preste atenção na voz do Senhor nessa noite. Eu quero falar de porta, caminho e vida nessa noite. Mateus capítulo 7, a partir do versículo 13. E quem está falando aqui nesse texto é o próprio Filho de Deus. Mateus, ele descreveu com muita precisão as horas e os momentos quando Jesus pregou o seu sermão. Se você ler Mateus de 5 a 7, é o sermão de Jesus. Ali Jesus fala sobre tudo. Ele fala sobre a vida humana, ele fala sobre a vida espiritual, ele fala sobre a vida eterna, fala sobre a comida, sobre a bebida, fala sobre os relacionamentos entre nós, humanos, fala entre o relacionamento do homem com Deus, está tudo ali. Se você ler Mateus 5 a 7, você vai entender o que é o Evangelho. E eu peguei aqui Mateus 7, 13 e 14, que ele está finalizando a sua palavra, e ele vai falar algo muito importante aqui. Jesus disse assim: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Deixa eu ler de novo. Jesus disse, Mateus 7, 13 e 14: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. Por onde? Pela porta larga. E porque estreita é a porta e apertado é o caminho que leva à vida,
e poucos há que a encontrem. Irmão, esses 2 versículos da palavra de Deus, palavras de Jesus, são como sentenças para a nossa vida. Aqui Jesus revela o caráter de decisão da nossa parte, de escolha da nossa parte, por onde nós entramos e por onde nós andamos, as escolhas que nós fazemos. E eu quero fazer uma pergunta para você nessa noite. Como já havia dito agora há pouquinho, como está o seu amor por Jesus? É bom quando a gente faz pergunta, irmão, porque a pergunta mexe com a gente. Como está o seu amor por Jesus? Ele é crescente? Ou ele é decrescente? Ou ele está estagnado? Está parado em algum lugar? Como está o nosso amor por Jesus? Jesus disse assim, Mateus 10:37: quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama o filho ou a filha mais do que a mim, não é digno de mim. Quem não toma a sua cruz e não segue após mim, não é digno de mim. Quem achar a sua vida, perdê-la-á, e quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Irmão, essa é a palavra de Deus, direta e reta, que vai provocar em nossa vida uma crise com relação à nossa realidade de existência, de vida. Por isso, C.S. Lewis disse: se a religião que os homens estão escolhendo os deixa confortável, não vai haver mudança. Não procure o evangelho. Se você não quer mudança na sua vida, não procure o evangelho. Pode procurar qualquer outra por aí que há nas prateleiras da vida, procure. Mas se você procura pelo evangelho, haverá o fator crítico de mudança na vida. Só que, irmão, lá no final existe um céu de gozo esperando por mim e por você. Que religião que não provoca mudança na existência do homem, o final, irmão, vai ser o mesmo daquele que não teve religião. Agora Jesus, ele falou bem claramente: entrai pela porta estreita. Você percebeu o verbo que Jesus usou? O verbo entrar? E a conjugação do verbo está no imperativo. Jesus não deixou sair, ele disse: entrai, entrai. Ele vai deixar bem claro para mim e para você qual é a intenção que ele tem com você e comigo, qual é a intenção que a sua palavra vai causar em nossa vida, uma mudança extraordinária, uma mudança que vai repercutir em nossas vidas e na vida daqueles que estão ao nosso redor. Por isso, nessa noite, como está o seu amor com relação a Jesus? Temos amado mais coisas do que a Ele? Temos amado mais esposa, esposo, filhos, relacionamentos do que a Ele? Jesus disse: aquele que ama o pai ou a mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Por que isso, irmão? Porque dá a impressão que Jesus está dizendo assim: ó, abandona seu pai e sua mãe, você tem que me amar. Não é isso. É que reino de Deus, irmão, é prioridade. Deus sempre se coloca como prioridade para mim e para você. E eu e você temos que entender que Deus, para mim e para você, é necessidade de alma, porque sem Ele nada nós podemos fazer. Jesus deixou isso bem claro. Porque o que acontece no mundo que estamos vivendo, mundo de tantas influências, irmão, influências. Você sabe que nesse dia de hoje você passou por alguma influência de alguém? Alguém falou alguma coisa para você, tentou te influenciar de alguma maneira, mesmo com um bannerzinho jogado lá no seu WhatsApp, ou com uma frase no Facebook, ou com uma conversa. De alguma maneira alguém tentou te influenciar para algum caminho, ou para alguma coisa, de alguma forma. Ou você assistiu um filme, uma novela, ou uma série, e de alguma maneira aquilo tentou influenciar você para um caminho, porque as influências tentam nos levar para longe do propósito de Deus. Ah, pastor, mas tem influência boa sim, tem influência que nos leva para Deus, mas são poucas, irmão, são poucas, porque tudo que nós falamos aqui está dentro dessa porta que é muito apertada, para passar por esse caminho que é muito estreitinho, irmão, do Evangelho é muito estreitinho, mas é possível viver nele, é possível passar por essa porta que Jesus falou, é totalmente possível entrar e caminhar por esse caminho. Por isso aquilo que a pastora disse aqui há anos atrás, quando decidimos pelo caminho, as pessoas disseram assim: ah, ela vai para a igreja, ele vai para a igreja porque fica tudo mais fácil, né? Se esconde atrás da religião, se esconde atrás da Bíblia, se esconde atrás da igreja e fica tudo bem.
Não, irmão, nós não viemos para o Evangelho porque ficou tudo mais fácil, não. Porque nós quisemos jogar toda a responsabilidade em cima de Deus, não. Não, pelo contrário, viver o Evangelho é o caminho mais difícil. Porque o céu, irmão, que o homem almeja, ele não é de graça. Pastor, mas a Bíblia não fala da graça? Jesus não é graça? A graça não foi manifestada? Sim. Nós temos que entender que a graça, irmão, ela requer arrependimento. Sem arrependimento ninguém entra nos portais eternos. Vivemos em tempos de muita influência que nos rouba e nos leva para longe de Deus. E aonde que a influência vem na minha e na sua vida? Vem justamente pelo pecado, que muitas vezes o nosso coração cede para as influências. Agora eu e você, como filhos de Deus, irmão, devemos suspeitar e fugir das coisas que são populares aos homens, que a massa está aplaudindo, que a massa está elevando. Não devemos nos apegar às coisas mundanas. Eu e você devemos nos abster, diz a Bíblia, da aparência do mal. Da aparência, irmão. Imagina do mal. Se ele fala da aparência, imagina do mal. Por isso, quando Jesus nos fala de porta e de caminho, ele está se referindo a si mesmo. Preste atenção, ele está num monte, irmão, pregando. Ele está escorrendo o seu sermão. O sermão tremendo. Se você ler Mateus 5-7, você vai ver que sermão tremendo. No capítulo 6, no versículo 33, Jesus disse assim: mas buscai, pois, primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. O que ele tinha dito antes, um pouquinho no capítulo 6? Ele falou da comida, falou da bebida, falou das necessidades humanas. Ele falou que tudo aquilo seria nos acrescentado se buscarmos o reino de Deus. Mas buscar aí primeiro, ele coloca uma condição: primeiro é o reino, depois é a sua vida. Priorize o que Deus quer, priorize o que Deus é, priorize o que Deus tem para você, que aquilo que você precisa, Ele dará condição, força, sustentação, orientação, para que você chegue lá. Mas a gente, irmão, por natureza humana, a gente sempre tende a fazer com a nossa mão primeiro, aí primeiro lá resolver do nosso jeito, e deixa Deus do lado, deixa o reino do lado, e vai resolver a nossa própria vida. Jesus está discorrendo sobre o reino de Deus, e quando Ele está para terminar a sua pregação, Ele vai falar sobre isso. Ele vai dizer: depois que você ouviu tudo que você ouviu, agora entre pela porta estreita, caminhe pelo caminho apertado, porque este lugar te leva à vida. Porém Jesus disse: há muitos que estão caminhando pelo caminho largo e entrando pela porta que está escancarada nesse mundo. Esse caminho conduz à perdição. É aquela coisa de que todo mundo está fazendo, eu vou fazer também, não tem nada a ver. Eu vi até um irmão fazendo, eu posso fazer também, o irmão fez. Eu vi uma irmã fazendo, então eu vou fazer também, pode, né? Eu preciso olhar o que Deus fala a respeito disso. Eu preciso observar o que o Evangelho me diz. Não é o que o outro está fazendo, eu estou seguindo junto à maré. Somos convidados, irmão, a remar contra a maré. No Evangelho somos convidados a remar contra a maré. Jesus disse: entrai pela porta estreita. E a palavra está no imperativo. Ele diz: porque largue a porta que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. Tem muita gente entrando por esse caminho. Sabe por quê, irmão? Porque é mais fácil. Viver sem Deus, viver sem Cristo, sem palavra, viver sem direção é muito mais fácil. É muito mais fácil quando eu e você vivemos de qualquer jeito, sem disciplina, sem regra. É muito fácil. Tudo que vem nós absolvemos, tudo que vem nós acatamos, tudo que se fala nós recebemos. É a porta larga, é o caminho espaçoso, onde muitos transitam por lá. Jesus diz: muitos entram por ela, muitos estão caminhando por esse caminho. Mas o que eles vão encontrar no final? O que eles vão encontrar lá no final desse caminho? Algo não muito agradável, irmão. Uma realidade no mundo espiritual. Porque se o céu é verdadeiro, e o inferno também é verdadeiro. E você percebe na Bíblia, irmão, que a Bíblia fala de duas coisas só: fala da vida e fala da morte. Fala do bem, fala do mal. Fala do caminho de vida, fala do caminho de morte. Fala da mentira e fala da verdade. Não existe meio termo. Não existe um lugar onde você se coloca no meio. Ou nós estamos com Deus, ou nós estamos sem Deus. Ou estamos do lado da verdade, ou estamos do lado da mentira.
A diferença do Evangelho é essa, que tudo fica bem claro para mim e para você. Não ficamos anestesiados diante dessa verdade, porque o que Jesus falou ficou bem claro. Por isso, isso mexe conosco. Irmão, nós temos as instruções de Jesus, não temos? Temos as instruções que estão na sua palavra logo à nossa frente. A palavra está na nossa frente, temos as suas instruções. Mas tem muita gente, irmão, que prefere perseverar no caminho errado. Olha a palavra, perseverar no caminho errado, se é que podemos dizer que é perseverança. Uma porta nessa noite nos é apresentada, um caminho nessa noite mais uma vez nos é apresentado. A porta continua apertada, irmão, e vai continuar. O caminho continua estreito e vai continuar. Eu quero que você abra a sua Bíblia em nome de Jesus, João capítulo 10, eu quero ler esse texto com você. Porque quando falamos de porta, nos remetemos totalmente a Jesus. João capítulo 10, versículo 6. Jesus disse-lhes esta parábola, mas eles não entenderam o que era que lhes dizia. Tornou, pois, Jesus a dizer-lhes: em verdade vos digo que eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta, mais uma vez, eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará e sairá e achará pastagens. O ladrão não vem senão a roubar, a matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Irmão, que glorioso que Jesus disse. Ele disse: em verdade vos digo que eu sou a porta das ovelhas. Jesus se colocou como uma entrada, como um lugar de referência. Jesus disse: eu sou a porta das ovelhas. É claro que Jesus está usando uma figura de linguagem, ele está falando em parábolas, porque esse era o contexto judaico. Era comum ovelhas naquele lugar. Curral, porta, cerca. Jesus está usando isso para dizer que Ele verdadeiramente é o bom pastor. Ele vai dizer que as suas ovelhas, elas ouvem a sua voz e elas obedecem. Quem é a ovelha de Jesus, ouve a voz de Jesus e obedece. Aí ele disse: mas veio os salteadores, as ovelhas não ouvem a sua voz e as não seguem. Jesus continua dizendo: em verdade vos digo que eu sou a porta das ovelhas. Todos quanto vieram antes de mim são ladrões, salteadores, mas as ovelhas não os ouviram. Mais uma vez o verso 9: eu sou a porta. Porque essa insistência de ficar falando que eu sou a porta, eu sou a porta, eu sou a porta, por acaso ele é alguma porta? Ele está dizendo que eu sou o lugar de entrada para a vida. Eu sou lugar de entrada para a sua restauração. Eu sou lugar de entrada para a tua cura. Eu sou lugar de entrada para a mudança da sua vida. Jesus disse mais uma vez no verso 9: eu sou a porta, se alguém entrar por mim. E agora, irmão, não é pelas religiões, não é pelas opiniões, não é pelas influências. Jesus disse: eu sou a porta, e se alguém entrar por mim, salvar-se-á. Você percebeu que a primeira coisa que acontece quando nós entramos por Jesus, a primeira coisa é a salvação, querido. Quando nós vamos a Ele, nós queremos entrar por Ele, a Deus, nós somos salvos, é a primeira coisa que Jesus disse. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará e sairá. O que é que vai encontrar do outro lado? Se eu entro por Jesus, se eu escolho por Jesus, se eu vivo por Jesus, se eu quero Jesus, o que eu vou entrar o que eu vou encontrar do outro lado? O que eu vou encontrar depois que eu entrar, que eu passar por Ele, do outro lado? Eu vou encontrar pastagem. Jesus está usando a mesma figura, a mesma parábola da ovelha do campo, a ovelha que entra na porta e que do outro lado encontra os pastos verdejantes, fazendo alusão ao que Davi escreveu no Salmo 23: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Porque Ele é o bom pastor, eu entro por Ele, e depois que entro por Ele, nada mais me falta. Nada mais me falta. Você pode dizer: pastor, falta sim, lá em casa está faltando arroz. Irmão, já aconteceu de faltar também lá em casa. Mas você está achando que Deus não está olhando para você?
Você está achando que o bom pastor não conhece a sua vida? Isso é tempo de prova, pode ser tempo de luta. Quem disse que Deus não está olhando para a sua vida? Quem disse que o pastor da tua alma não se preocupa com você? Claro que se preocupa. Irmão, estamos caminhando e aprendendo e caminhando com Jesus todo dia. Ninguém nasceu pronto e nem vai nascer pronto, irmão. Alguém nasceu pronto para ser pai? Alguém nasceu pronto para casar e saber o que é o casamento? Alguém nasceu pronto para essas coisas? Não, nós aprendemos com Deus. Caminhar nessa terra nós aprendemos com Deus, aprendemos com Jesus. À medida que eu entro nele, nessa porta, eu vou ser salvo. O que vou encontrar do lado de lá? Pastagens. Olha o que Jesus disse no versículo 10: o ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Jesus fala do ladrão, mas o ladrão aqui, ele está se referindo aos salteadores, aqueles que vinham para espoliar as ovelhas, para arrancar a lã, e não tinham amor nenhum por elas, simplesmente queriam comer daquilo que elas podiam dar, não valorizavam o rebanho. Jesus está dizendo: eu sou o bom pastor que dá a vida pelas ovelhas, mesmo que venha o lobo, mesmo que venha o tirano, mesmo que venha a perseguição, eu estou ali, dou a vida por elas, como ele o fez, deu a vida por elas. Jesus disse: o ladrão não vem senão a matar, a roubar e a destruir. Nós entendemos que por detrás de matar, roubar e destruir está o diabo, irmão. É o inimigo das nossas almas que está por detrás fazendo todas essas coisas. Mas Jesus disse, resumindo em uma só palavra: eu vim para que você tenha vida, e a vida seja abundante. Abundante. A primeira vida abundante, irmão, que Jesus coloca em nós é a vida de gozo da salvação, é a alegria da salvação, do perdão dos nossos pecados. Quando reconhecemos quem somos e quem Deus é, e quando rendemos a nossa vida aos pés do Senhor, reconhecendo quem somos, quando verdadeiramente somos salvos por Ele, o Seu Espírito vem morar em nossas vidas e toma conta da nossa casa, e as coisas começam a mudar por causa de Deus. Quando entramos em Jesus, escolhemos por Ele, e o Seu Espírito habita em nós. A vida abundante começa por dentro, irmão, não é por fora. Tem muita gente enganada, tem muita gente por aí fazendo campanha, negociando, barganhando com Deus, achando que vida abundante é carro, casa, dinheiro, riqueza. Isso tudo, irmão, faz parte do pacote, mas essa não é a essência. A vida abundante começa aqui, pelo Espírito Santo que enche a minha vida e a sua vida. O restante é consequência, amado, que vem. O restante, irmãos, são bênçãos derramadas. O restante, por que eu estou falando o restante? Porque tudo vai ficar aí, irmão. O seu carro, a sua casa, o seu dinheiro, a sua roupa. Eu e você não levaremos nada disso para a eternidade. Tudo isso, irmão, são presentes que Deus te dá, que Deus nos dá. Mas quando entramos por Jesus, encontramos as pastagens. Deixamos a vida de secura, de angústia, a vida de medo, e entramos numa vida abundante, porque temos um encontro pessoal com Ele, se manifesta em nossas vidas. O bom pastor se apresenta diante de mim e de você como porta. O irmão, entre por essa porta nessa noite, sem medo, com segurança. Entre por essa porta nessa noite com alegria, porque se tem uma porta, irmão, que eu e você entramos, e nós não nos frustramos quando saímos do outro lado, é Jesus. É Jesus. E pode ser que entramos por muitas portas, e quando saímos do outro lado, nós nos frustramos. Nós dizemos: meu Deus, por que eu entrei por esse lugar? Por que eu entrei por essa porta? Por que eu decidi dessa forma? Se eu tivesse feito do jeito de Deus, tinha sido melhor. Se eu tivesse feito do jeito de Jesus, eu tinha encontrado as pastagens do outro lado. Entenda que a pastagem, irmão, é aquilo que Davi está dizendo. Abra sua Bíblia no Salmo 23, vamos ler, irmão. É bom ler a Bíblia, não é? Você leu a Bíblia hoje, irmão? Você leu ontem? Você leu antes de ontem? Semana passada você leu? Salmo 23. Tem gente que deixa o Salmo 23 aberto lá na estante da casa e pensa que o Salmo 23 ou o Salmo 91 é um amuleto. Davi disse: o Senhor é o meu pastor, e nada me faltará.
Peraí, parece que o pastor aqui é só de Davi? Parece que o Senhor aqui é só de Davi? Irmão, que convicção é essa de um crente? Que convicção é essa de um homem que serve a Deus, de uma mulher que serve a Deus? O Senhor é o meu pastor, e por consequência, por conseguinte, nada me faltará, nada me faltará. Às vezes, irmão, pode não faltar prova também, viu? Pode não faltar luta também. Pastor, misericórdia, vamos ler o texto. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. Aonde? Em lugar deserto? Em lugares sombrios? Em lugares áridos? Não, deitar-me faz em verdes pastos. Guia-me mansamente às águas tranquilas. Refrigera minha alma. Só Ele pode fazer isso. O remédio não pode, o homem não pode, o mundo não pode. Refrigera minha alma, guia-me pelas veredas, pelos caminhos de justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra e da morte, ainda que viesse esse momento de crise, de vale na minha vida, esse momento de dor, e até da suspeita da morte, da aflição, ainda que eu andasse pelo vale da sombra e da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Está entendendo, irmão? Quando um homem e uma mulher de Deus, um filho de Deus, entende que o Senhor é o seu pastor e nada o faltará, mesmo no tempo da intensa crise, mesmo no tempo de intenso vale, ela não vai sucumbir, porque o salmista diz: porque tu estás comigo, tu estás comigo. Eu não sei qual é o teu vale nessa noite, a tua dor, a tua aflição, mas ouça a palavra de Davi dizendo, na sua oração, no seu cântico a Deus: mesmo que eu esteja nesse lugar, eu não temeria mal algum, porque tu estás comigo. Quem é mais forte em nossa casa, irmão? Quem é mais forte no nosso coração? Quem é mais forte em nossa mente? É Deus ou é o inimigo? É Deus ou é a circunstância? Mesmo que eu passe por isso, eu sei que tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Existe consolo, existe refrigério, existe abraço, existe cuidado da parte de Deus. E nada acontece se não for pela vontade, pela direção, pelo propósito dEle. Tudo está nas mãos do Senhor, tudo está no controle do Senhor. Ele rege todas as coisas. Ele não deixou de ser o pastor da sua alma. Ele segue dizendo: preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Irmão, quem é que vai sentar para comer com o inimigo? Já sentou para comer com o inimigo? É agradável? Ô meu inimigo, você está aqui comigo? A mesa, eu vou servir a mesa para você. Fica à vontade. Vamos conversar, o que você tem para mim? Preparas uma mesa, é Deus que prepara a mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Você está entendendo que existe uma comunhão, irmão? O meu cálice transborda o óleo, o Espírito Santo, a essência. Deus faz eu e você triunfarmos sobre aqueles que se colocam como os nossos inimigos, aqueles que se levantam contra os filhos de Deus. A figura de preparar uma mesa é dizer assim: olha, todos vão cair por terra, todas essas coisas que se levantam contra a sua vida vão cair por terra, e muitos que se dizem inimigos vão ter que reconhecer que você tem um pastor sobre a sua vida, que você tem um Deus sobre a sua vida, que você tem um Senhor sobre a tua alma. Aleluias. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Os teus inimigos vão ver que Deus é com você. Os teus inimigos vão presenciar que sobre a tua cabeça existe um óleo que transborda, o óleo do Espírito Santo. Aleluias. Preparas uma mesa perante mim na presença dos inimigos. Podia ser dos amigos, irmão. Não é bom você sentar com os amigos e confraternizar, não, mas é dos inimigos, porque eles vão ver que Deus é na sua vida. Aleluias. Certamente, o verso 6, que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Peraí, então não sou eu que sigo a bondade e a misericórdia, são elas que me seguem? A bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, porque os meus dias estão nas mãos do Senhor, o meu caminhar está nas mãos do Senhor. E Davi encerra dizendo, porque esse homem era um homem adorador, era um servo que amava o Senhor verdadeiramente. Ele encerra dizendo: e habitarei na casa do Senhor por longos dias.
Que prazer em estar na casa do Senhor, que prazer em poder adorar o Senhor. Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Certamente habitarei na casa do Senhor. É como se dissesse assim: eu quero colocar o meu colchão lá no cantinho do templo, e eu quero morar lá. Aquele é o lugar da minha habitação, aquele lugar onde a minha alma descansa. Agora não precisamos mais morar aqui, irmão. Deus já vem morar em nós. Amém. O Espírito Santo já está morando em minha vida e em sua vida. Aleluia. Por isso que caminho que estamos tomando, Jesus se coloca como porta e se coloca como caminho. Não foi Ele que disse: eu sou o caminho e a verdade e a vida, ninguém vem. Jesus disse: ninguém vem ao Pai senão por mim. O Pai estava nele. Agora aqui, no que nós estamos falando nessa noite, Jesus é a porta, o caminho e a vida. O mesmo que é caminho, verdade e vida, é porta, caminho e vida nessa noite. Ele é a porta por onde eu entro, por onde você entra. Ele é a porta por onde eu e você entramos, para que as portas sejam abertas em nossas vidas. Nós queremos que a porta se abra sobre a nossa vida, mas nós não entramos pela porta principal. A porta principal, irmão, da vida é Jesus. Se nós não entrarmos por ela, as outras não se abrirão para as nossas vidas. Jesus diz para a igreja em Apocalipse, para a igreja de Filadélfia, Jesus disse assim: e ao anjo da igreja que está em Filadélfia escreve: isto diz o que é santo, o que é verdadeiro, e o que tem a chave de Davi, e o que abre e ninguém fecha, e o que fecha e ninguém abre. O mesmo Jesus disse: eis que pus uma porta aberta diante de ti, e ninguém a pode fechar. Que porta é essa aí, pastor? É aquela porta do emprego que eu estou almejando? É que muitos irmãos talvez almejam um emprego em determinado local? Não, não é essa porta, irmão. Definitivamente não é essa porta. Essa porta é Ele. E se nós entrarmos por Ele, a porta que nós desejamos, que está lá depois dele, irmão, será aberta. Aleluias. Jesus disse: a porta que eu abro ninguém fecha, ninguém pode fechar. O que Ele fez está feito, irmão. Ele mesmo abriu as portas dos céus para mim e para você, e só entramos lá por Ele, só entramos lá através dEle. Por isso que Jesus vai falar do caminho largo, da porta escancarada, aberta, da larga porta. Agora, o caminho espaçoso, as pessoas podem caminhar como querem, irmão, pode levar as suas vidas como querem, pode andar de qualquer jeito, pode viver de qualquer jeito, não tem problema. O caminho é espaçoso, tem bastante espaço para fazer o que eu quero, para decidir do jeito que eu quero, para eu poder fazer acordo com outras pessoas do jeito que eu quero. É um caminho espaçoso. Eu posso carregar qualquer coisa, levar qualquer coisa, tomar qualquer decisão, fazer qualquer escolha. Esse é o caminho largo, a porta larga. Mas o que Jesus falou a respeito do caminho apertado, irmão, e da porta estreita que nos conduz à vida, existe uma diferença. Porque o caminho espaçoso, a porta larga, evidentemente levará aqueles que estão sendo conduzidos por ali para o inferno. Meu Deus, o pastor falou inferno de novo nessa noite. Palavra que está escassa nos púlpitos, viu, irmão? Que você quase não ouve por aí. É difícil você ouvir essa palavra, porque essa palavra é muito pesada. E às vezes tem pessoas que escutam isso e nunca mais voltam na igreja. O caminho que conduz à perdição, Jesus está falando, irmão. Que perdição que é? Porque se o caminho apertado, a porta, o caminho estreito, a porta apertada leva para o céu, é óbvio que o caminho espaçoso e a porta larga conduz ao inferno, à perdição. E aqui é uma escolha que eu e você fazemos diariamente diante de Deus, diariamente diante da presença de Deus. Hoje não se fala mais das igrejas, se fala muito de prosperidade por aí, irmão. É prosperidade que Deus vai te dar, você vai receber. Eu não sou contra, irmão, essas coisas, você sabe disso. Hoje se fala sobre o que eu posso ter de Deus, mas não se fala como eu preciso ser em Deus. E cada dia que passa piora, irmão, as coisas.
Por isso a pergunta lá no começo, irmão, como está o seu amor por Jesus? Porque o seu amor por Jesus vai determinar o caminho que você está seguindo, a porta que você está entrando. O seu amor por Jesus vai determinar o tanto que você deseja por Deus. Porque nós não podemos viver uma vida religiosa, achando que estamos servindo a Deus e que daqui a pouco Jesus volta e a gente vai para o céu. Não é isso que Jesus preparou para mim e para você. Deixa eu fazer uma pergunta nessa noite, irmão. Eu sei que você está sendo conflitado. Há quantos dias você não evangeliza uma pessoa? Não fala do amor de Deus para uma pessoa? Há quantos dias você não prega o evangelho para um pecador? Para ela saber que ela é pecadora? Pense nisso, porque isso reflete o meu amor e o seu amor por Jesus. Que a boca fala, irmão. A boca fala do que o coração está cheio. A boca vai declarar o que o coração está transbordando. Agora, o inferno existe, irmão. É uma verdade bíblica. É bíblico. Muitos têm negado, mas não nega o céu. Nega o inferno, mas não nega o céu. Não, o céu existe, o céu existe e o céu é bom. O inferno não, o inferno não é bem assim. Não, é assim mesmo, é assim, bem assim mesmo. Como Jesus disse, 2 Coríntios 5,10 está escrito assim: porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Está na Bíblia que eu estou lendo, 2 Coríntios 5,10. Porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um individualmente, cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo, da vida, das atitudes. Ninguém pode escapar desse tribunal, irmão. Ninguém escapará desse tribunal. O que nós plantamos aqui reflete o estado final. Por isso que você não leva casa, não leva carro, não leva dinheiro, não leva fama, não leva nada. Tem um hino cristão que diz assim: posso, tendo as mãos vazias, diante do Senhor me apresentar? Posso diante de mãos vazias? O que eu posso apresentar a Deus, senão a minha alma e as minhas obras diárias? O que eu posso apresentar a Deus? Um outro texto da Bíblia diz assim, Romanos 14:2: assim, pois, cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Não, Senhor, foi por causa dele ou por causa dela. Cada um dará conta de si mesmo a Deus. Tem muita gente entrando, irmão, pela porta larga, caminhando pelo caminho espaçoso, que é muito mais tranquilo, é muito mais sossegado. Não há críticas, não há nada que fira o meu ego, nada que fira a minha vontade. Eu posso viver do jeito que eu quero, lá vão ter. Mas, irmão, tudo na vida tem consequência. Tudo nessa vida gerará consequência no futuro da nossa eternidade. Tudo que nós fazemos aqui gerará consequência na eternidade. O caminho espaçoso, inevitavelmente, levará homens e mulheres para um estado eterno de tormento. A porta larga também. Agora aqui, irmão, só para ficar claro aqui nessa noite: marido não salva a esposa, esposa não salva esposo. Salvação individual. Pai não salva filho, filho não salva pai. Porta estreita, por que é estreita? Porque só eu passo por ela, só minha esposa passa por ela, só você passa por ela. Não tem como você passar com a sua filha no seu colo. Lembra aqui do ônibus? Quem já pegou coletivo? O ônibus que tem roleta aqui. Quem já entrou no ônibus que tem roleta coletivo? Só passa uma pessoa, irmão. Ah, não, passar com o filho no colo. Não, não pode. É só você que passa, porque é muito estreitinho. É individual aquilo ali. Jesus está dizendo o seguinte, que a porta estreita, ela é individual. Você passa você. E tem outra coisa, você que escolhe passar. Ninguém vai forçar você. É como na roleta do ônibus, você passa sozinho. Não tem conversa de passar dois juntos. É você que decide. Não fique esperando o outro decidir. Ah, se ela for eu vou, se ele for eu vou. Ah, se eu ver isso assim eu vou. A salvação está nas suas mãos. A decisão é sua. Irmão,
Nós falamos a verdade em Cristo, não mentimos. Há 20 e poucos anos atrás, eu vim para o Evangelho, a pastora não veio. Ela já falou aqui, nós já falamos aqui. Quando decidi por Jesus, eu fui lá e o aceitei, eu recebi. Ela não quis. Ela não quis. É escolha. É escolha. Mas depois ela quis, porque ela entendeu quando Deus a chamou. Então entenda que a decisão é individual. Passar na roleta que vai para a eternidade, irmão, é só você, ninguém passa junto com você. O negócio é estreito mesmo, é espremidinho, mas do outro lado existe um céu de gozo. E a decisão que nós tomamos aqui repercutirá na nossa eternidade. Por isso Jesus disse bem claramente: entrai pela porta estreita, porque larga a porta e espaçoso o caminho que leva à perdição. Jesus deixou bem claro. Larga é a porta. Agora, no final dessa palavra, Jesus disse: entrai pela porta estreita e caminhai pelo caminho estreito, apertado. Por que isso? Por que estreito? Porque fala de relacionamento, irmão. Estreitar os laços de comunhão com os irmãos, estreitar os laços de comunhão com o Espírito Santo, estreitar os laços de comunhão com Deus. Estreito é coisa mais perto, é coisa mais íntima, é coisa mais pessoal. Por isso que o Evangelho é pessoal. É para ficar mais perto, é você senti-lo mais, caminhar com Ele, saber quem Ele é. Por isso que é estreito, para que haja comunhão, porque esse lugar está te levando à vida, está te levando à verdadeira vida na presença de Deus. Amém? Entenda que a porta que você precisa que se abra está depois de Jesus, não antes. Essa dúvida nessa noite da sua mente, do seu coração, cai por terra. A porta verdadeira é Ele, e todas as demais serão abertas, mas primeiro você precisa entrar por Ele, porque Ele mesmo disse: sem mim nada podereis fazer. E essa noite é a noite de escolha, e às vezes somos mexidos para escolher. Por isso que só o Evangelho faz isso, irmão. Mas o confronto nessa noite não é para desanimar e entristecer você, não é para apontar o dedo para você. O confronto nessa noite é para falar de uma realidade disponível para mim e para você. Jesus já fez tudo por mim e por você, querido. Não pense que boas obras nos levarão ao céu, não. Não pense que ser bonzinho nos levará ao céu, não. Jesus já fez tudo, eu só preciso confiar nele, mas eu preciso me entregar verdadeiramente a Ele. Eu preciso viver aquilo que Ele me ensinou para viver, para que eu possa de fato parecer com Jesus e espelhar no seu coração aqueles que estão ao meu redor. Amém? Vamos nos colocar de pé no nome de Jesus nessa noite. Louvado seja o Senhor. Nessa noite de decisão, nessa noite de entrega, eu não quero sair daqui sem fazer esse convite, porque essa é a mensagem do Evangelho. A mensagem do Evangelho nos chama para a responsabilidade. Como é bom, irmão, quando somos despertados por Deus para a realidade. Existe uma porta aberta aqui, sabia? Nessa noite existe uma porta aberta aqui nesta hora para você, e essa porta aberta é Jesus. Existe um caminho aqui, irmão. E que caminho é esse? Existe um caminho que é Cristo. Existe uma porta que é o próprio Jesus. Ele falou por mais de uma vez: eu sou a porta, eu sou a porta, entre por mim, você vai encontrar pastagens. Você vai ser salvo primeiro. Você precisa ser salvo primeiro. O restante que vai vir, irmão, faz parte, são os bônus da salvação, são os bônus. É a bênção que vem depois da entrega. Por isso estamos diante dessa porta que ninguém pode fechar. Irmã, pode ser que o homem fechou a porta de emprego para você, irmão. Pode ser que o homem fechou, mas essa porta ninguém fecha. Jesus, se você entra por ela, as outras portas serão abertas por Ele, não é pelo homem. E a porta que Ele abre, irmão, ninguém fecha. E a porta que Ele fecha, ninguém abre.
E é Ele que está aqui nessa noite. Eu quero orar, querido, e com base nesta palavra nessa noite que nós ouvimos, Jesus disse: entrai, pois, pela porta estreita, porque larga é a porta que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. Com base no que você ouviu nessa noite, se você ainda não entregou a sua vida para Jesus verdadeiramente, não esperando o outro tomar a decisão, a hora que o meu pai e minha mãe foi, eu vou. A hora que a minha esposa, meu namorado, namorada, a hora que o meu sobrinho foi, eu vou. A porta é individual, irmão. Só você passa por ela. Só você e eu, individualmente, passamos por ela. Há um convite de salvação nessa noite. Um convite de salvação. Jesus está convidando você para entrar por Ele, porque Ele quer salvar a tua vida. Ele quer te mostrar os pastos verdes que estão logo ali. E eu quero orar nessa noite. E se você escolher por Jesus, escolha, decisão, vontade do seu coração, não porque alguém está falando, forçando, do seu coração. Se você ouviu a mensagem e ouviu, e o Espírito Santo falou com você, essa é a sua oportunidade de entrar por esse lugar de vida, no nome de Jesus. Eu quero orar. Eu quero que você curva a sua cabeça no seu lugar. Enquanto eu oro aqui, você pode sair do seu lugar, você que vai tomar a sua decisão por Cristo, e vir à frente nessa noite no nome de Jesus. Ou você que se afastou do Evangelho, essa é a noite da sua reconciliação, para que você entre verdadeiramente pela porta da frente. Ela é Jesus nessa noite. Se você se decide por Ele, saia do seu lugar e venha à frente. Pai, no nome do Senhor Jesus, nós te adoramos nessa noite uma vez mais, entregamos as nossas vidas ao Senhor uma vez mais, rendemos o nosso coração uma vez mais, estamos diante da Tua palavra, fiel e poderosa, que não volta vazia. Ela como essa espada espiritual de 2 fios, de 2 gumes, que vai entre juntas e medulas, até a divisão da alma e do espírito, e o Espírito Santo nos convence do pecado, justiça e juízo. O Senhor mesmo disse: Jesus, a tua palavra foi ministrada, ela foi pregada sobre cada alma que aqui está ouvindo, Senhor. Aleluias, que a tua vontade seja feita, que a tua obra seja feita, mas que em cada coração haja decisão nessa noite, haja escolha nessa noite pelo teu propósito, Senhor. Que se cumpra o teu evangelho, que se cumpra o teu reino sobre a vida desta igreja, sobre a vida desta família, deste homem e mulher, em nome do Senhor Jesus. Nós escolhemos por ti, Pai. Nós desejamos, escolhemos e entramos por essa porta nessa noite. Entramos por essa porta nessa noite, mesmo que os prazeres do mundo tentam contra a nossa vida, mesmo que os desejos da nossa carne tentam, mesmo que os entretenimentos tentam, mesmo que as influências tentam contra as nossas vidas, mas nós nessa noite escolhemos por Jesus, escolhemos por entrar nessa porta gloriosa. Em nome do Senhor Jesus, nós entregamos a nossa vida, entregamos o nosso coração, entregamos a nossa alma diante do Senhor, Pai. Reconhecemos que somos pecadores, reconhecemos que necessitamos da Tua salvação, que nessa noite haja perdão de pecados, que nessa noite haja arrependimento genuíno, sendo gerado pelo Espírito Santo, entrega verdadeira de cada alma na Tua presença, pois um coração, um espírito quebrantado e contrito, Tu não desprezarás, ó Senhor. Nessa noite, olha para cada um de nós, pelo Teu Espírito Santo, sonda-nos e nos conhece nessa noite. Opera o Teu milagre da salvação, o Teu milagre do perdão e regeneração, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus. Aleluias, louvado seja o Senhor.